Olá, estamos começando o programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas jurídicos de interesse de toda a sociedade. O programa Nosso Direito é uma produção do Departamento de Ciências Jurídicas, o curso de Direito aqui da Uniara, em parceria com a TV Uniara. Nós estamos recebendo no programa de hoje a honrosa presença de um ilustre professor desta casa, que é o professor Dr. João Luiz Faustini Lopes. O professor Faustini é titular da cadeira de Direito Penal para os alunos do terceiro ano do curso de Direito e também de Direito Prática Penal para os alunos do quinto ano do curso de Direito, é procurador do Estado, e ele esteve participando do terceiro seminário Luso-Brasileiro de Direito Público e Privado na cidade de Lisboa, em Portugal, juntamente com o professor Fernando Passo e também com o professor Raul de Melo Franco Júnior, que são dois professores aqui da Uniara, também do curso de Direito. Participaram também o registrador Emanuel e sua esposa, que é aluna aqui do quinto ano do curso de Direito, e também a esposa do professor Faustini, que também é nossa aluna do quinto ano de Direito. Esse seminário discutiu questões importantes sobre a relação jurídica entre Portugal e Brasil. Professor Faustini, muito obrigado pela presença do senhor aqui no programa Nosso Direito. Foi um seminário extremamente importante, de fôlego. Eu estou vendo aqui a programação. Para nós aqui do curso de Direito da Uniara foi muito importante a participação desses nossos três professores e também das nossas alunas nesse seminário, mas eu queria que o senhor comentasse um pouquinho como foi lá a discussão entre o direito brasileiro e o direito português, especialmente nesse momento em que comemoramos os 200 anos da vinda da família real aqui para o Brasil. Eu queria que o senhor comentasse para nossos telespectadores terem uma noção, qual foi a influência dessa vinda da família real para o Brasil na questão jurídica do nosso país, professor Faustini. Gostaria inicialmente de agradecer o convite, estar aqui participando do programa Nosso Direito na Uniara. E sobre o curso, foi muito interessante, muito proveitoso, porque houve a participação de vários juristas, né, portugueses também, brasileiros. E com relação à questão da vinda da família real ao Brasil, foi interessante o aspecto jurídico da inovação, né? Praticamente foi um nascimento do Brasil como nação, como país, com a vinda da família real. Do jeito que a gente conhece hoje. Antes, o Brasil ele era uma colônia, né, explorada, né, que não tinha qualquer regramento jurídico, era aplicada aqui as normas de Portugal, mas também de uma forma difícil, em razão da distância. Com a vinda da família real, isso se alterou drasticamente, né? O príncipe regente, Dom João VI, logo ao chegar aqui, já nomeou juízes, veio com ele vários outros nobres, né, que com isso já estabeleceu regras iniciais para a regulamentação, né, das várias províncias no Brasil. E eu achei interessante o aspecto, a visão, né, portuguesa dessa vinda também, né, dos professores portugueses. Entendo. Que se o Brasil teve uma grande vantagem, né, com a vinda da família real para cá, Portugal, por sua vez, se viu órfão. Né? Entendo. Toda a família real foi embora aqui. E eles ficaram à mercê da França, né? Que Entendo. Napoleão invadiu Portugal, Lisboa, e lá, um aspecto interessante jurídico, né? A influência que surgiu foi do direito francês do Código Napoleônico. Ah, perfeito, né? Olha que interessante. Passou a reger, né, a situação em Portugal. E em nós, a influência da legislação anterior de Portugal, né, que é as ordenações, que passaram a vigorar aqui. Quer dizer, para o nosso telespectador ter esse conhecimento, né? Aquilo que estamos vivenciando hoje, quer dizer, tribunais constituídos, juízes nas comarcas, enfim, fóruns, etc., fórum trabalhista, fórum família, direito penal e etc. Quer dizer, tudo vem, então, começa com a vinda da família real. E, por outro lado, a ausência da família real em Portugal promove, então, uma inserção do direito francês em Portugal. Justamente. É bastante interessante. O direito civil, principalmente, né, sofreu uma influência, né, do Código Napoleônico muito grande em Portugal. Né? E os professores portugueses davam um realce bastante a isso. E alguns lá veem a vinda da família real para o Brasil como um gesto de covardia de Dom João VI, fugindo de Napoleão. Outros quis enfrentar. Outros dizem que não, que Dom João VI, na verdade, enganou Napoleão. Foi uma inteligência da parte foi a única casa real na Europa que não caiu frente a Napoleão. Né? Que ele fugiu antes
e veio para o Brasil, instalou a Casa Real, né? Continuou, né, aqui no Brasil, Portugal e eu tenho outro país, agora não me recordo o nome, né, fazendo parte do Reino Unido, né? Agora, professor Faustino, 200 anos de história, para quem estuda instituições jurídicas, né? Na verdade, pode parecer muito tempo, mas não é, porque as instituições jurídicas vão se consolidando com o passar do tempo e quanto mais o tempo passa, mais elas se consolidam, né? E hoje, o senhor que esteve nesse seminário lá em Portugal, o senhor percebeu lá que ainda há muita influência do direito francês em Portugal? E faço a mesma pergunta aqui em relação ao Brasil. O senhor percebe que hoje nós ainda temos muita influência do direito português no nosso direito brasileiro? Ah, sim. Pela que nós podemos observar, né, em Portugal, o direito francês influencia muito, as instituições portuguesas. Inclusive lá há um contencioso administrativo, né, a exemplo do modelo francês, né, que nós não conhecemos. Né? Lá há juizados que só julgam questões administrativas. Né? Fazendo coisa julgada administrativa. Né? O que não acontece aqui no Brasil. Quer dizer, um funcionário de uma repartição pública que praticou alguma coisa errada, ele aqui no Brasil sofre uma sindicância administrativa. Lá existem juízes como se fosse um processo normal. Processo normal. Um juiz administrativo, toda a seara administrativa, desvinculado do judiciário. Olha que interessante. Né? Mas que julga, e isso tem força de coisa julgada, não se discute mais. Entendi. Né? Ao contrário aqui no Brasil, que no Brasil todas as questões podem ser submetidas ao Poder Judiciário. Mesmo após decididas na esfera administrativa. Né? Então, no Brasil, ele seguiu mesmo a sua origem portuguesa. Né? Até a burocracia estatal, que não existia, né, no Brasil, antes da vinda real, da vida da família real, foi estabelecida dos moldes portugueses, que na época, aliás, né, foi uma vantagem frente aos nossos vizinhos sul-americanos, né, que não tinham não teve essa oportunidade de contar com uma burocracia já estabelecida em Portugal, que foi transferida para cá. Na Argentina não, né, começou tudo do zero. Né? Quer dizer, toda a parte protocolar, enfim, as instâncias administrativas da corte acabaram vindo para o Brasil e isso, de certa forma, criou aqui um sistema que funciona até hoje. Agora, professor Faustino, nós tivemos, o senhor bem comentou, a participação de vários juristas de renome, tanto brasileiros quanto juristas portugueses, nesse importante seminário que a Uniara esteve lá representada pela presença do senhor, do professor Fernando Passo, do professor Raul de Mello, que está lá em Portugal fazendo o seu doutorado. E dentre esses juristas esteve lá um renome nacional, que é o professor Vicente Grego, falando sobre a prova no sistema brasileiro. Eu queria que o senhor colocasse um pouquinho como é que foi essa fala do professor Vicente Grego lá. O professor Vicente Grego é um jurista conceituado, um estudioso do processo penal, do direito penal, e ele teve já a oportunidade, nessa fala que ele teve no curso, de trazer algumas questões que dizem respeito à prova ilícita, né, a adaptação da produção da prova aos ditames constitucionais, né, da Constituição de 88. E tudo aquilo que ele falou na sua explanação, nós podemos observar que foi objeto da recente alteração do Código de Processo Penal, sobre as provas ilícitas, a forma de instrução também, de produção dessa prova, que foi alterado agora recentemente, e o professor Vicente Grego já adiantava as alterações para adaptar o nosso Código de Processo Penal, que é anterior à Constituição de 88, aos princípios constitucionais que norteiam a prova. Né? Quer dizer, foi uma palestra extremamente importante porque, como o senhor bem disse, recentemente o Código de Processo Penal teve alteração ainda com base nesses princípios constitucionais, cuja Constituição está completando 20 anos esse ano. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos daqui a pouco com a segunda parte do programa Nosso Direito.
Estamos de volta com a segunda parte do programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas jurídicos de interesse de toda a sociedade. Você pode participar do programa Nosso Direito através do e-mail direito@uniara.com.br ou pelos telefones 3301-7129 ou 3301-7173. Nós estamos recebendo no programa de hoje a honrosa presença do professor Faustini, que é professor de Direito Penal aqui na Uniara e esteve participando, juntamente com o professor Fernando Passos e o professor Raul de Melo Franco Júnior, do terceiro Seminário Luso-Brasileiro de Direito Público e Privado na cidade de Lisboa, em Portugal. Professor Faustini, nós estamos aqui comentando sobre a vinda da família real para o Brasil e a repercussão desta situação no direito, inclusive no direito moderno. Nós estamos com uma Constituição completando 20 anos, né? E isso também é um reflexo também da vinda da família real, mesmo depois de Dom João VI, tivemos aí o Dom Pedro I, e enfim, que continuou até chegarmos aí à nossa independência, mas as instituições ficaram, de certa forma, enraizadas e temos elas hoje presentes no nosso dia a dia. Isso também foi discutido lá. Foi. E houve um painel sobre as constituições, sobre o direito constitucional, e lá um aspecto que eu achei bastante interessante foi com relação a Dom Pedro I. Que Dom Pedro I, no Brasil, era tido como conservador, né? Ele que outorgou a primeira Constituição em 1824. Né? Já em Portugal, que depois que ele abdicou do trono brasileiro e foi para voltou para Portugal, ele lá também foi rei, né? E ele era tido como, o título dele é Dom Pedro IV, e lá a sua reputação era como progressista. Olha, interessante. Que uma pessoa moderna, dado às liberdades. Aqui era até visto como autoritário. Autoritário, conservador, porque ele quis estabelecer o poder moderador, né, na Constituição de 1924. E lá, a visão que eles têm de Dom Pedro IV, né, é de uma pessoa progressista, uma pessoa moderna, né, aberto às liberdades, né, principalmente influenciado pelo direito da Revolução Francesa, dos direitos individualistas, né, que era muito forte na época na Europa. Né? E a nossa Constituição, essa que está aí com 20 anos, aliás, nunca no Brasil uma Constituição durou tanto tempo. Verdade. Isso também foi comentado lá, ela vem sofrendo várias emendas, várias mudanças, né, dentro desse painel de direito constitucional. Sim, o professor Luiz Roberto Barroso, que foi quem fez a explanação sobre a parte constitucional do Brasil, ele colocou isso, que a Constituição brasileira de 88, com 20 anos agora, já sofreu várias alterações, várias emendas, né, mas sempre buscando uma melhor adaptação, se adaptar à modernidade, às alterações, até porque o Brasil vinha aí de um período autoritário, então é normal nessa situação, né, de um primeiro momento, se agir com uma forma muito libertária, depois é necessário adaptar às mudanças políticas, né? Sem dúvida. Que o painel do professor Barroso também tratou da parte política, né, que influencia, evidentemente, toda a legislação. E a vida de cada um, né? Claro. Agora, professor Faustini, eu vi aqui o programa desse Seminário Luso-Brasileiro, né, e, repito, a Uniara se sentiu ali bastante representada pela presença do senhor, a presença do professor Fernando, a presença do professor Raul. Eu queria que o senhor falasse, essa integração, né, é importante? O senhor vê isso como um canal de conhecimento bastante válido? Eu acho muito bom a possibilidade de conhecer novos sistemas, a cultura de outro país, até a questão jurídica, né, a forma de tratar o direito em outros países, isso traz uma bagagem muito grande para os professores e, consequentemente, nós transmitimos aos alunos essa experiência. E até, de certa forma, fomentando, junto aos jovens, né, o objetivo de buscar uma especialização, buscar uma pós-graduação, né, no exterior. Né? Sem dúvida. E com isso, trazendo para o Brasil pensamentos novos, filosofias novas, que vai aí alterar toda a nossa sociedade. Que é o que o professor Raul está lá fazendo, está lá desde o final do ano passado, participando aí das discussões luso-brasileiras, né? O senhor esteve com ele lá, como é que está lá o estudo do professor Raul? O Raul está estudando muito, né? Eu tive a oportunidade de conversar com o orientador dele no doutorado, que é o professor Jorge Miranda, que é um constitucionalista de renome internacional, né? E teceu vários elogios ao professor Raul em face da sua dedicação, né?
aos estudos, aí a toda a dinâmica, e lá é integral, né, praticamente. Ele passa o dia inteiro na universidade, né, pesquisando com bastante afinco e profundidade. Eu tenho certeza que no retorno agora para o professor Raul vai ser muito importante para todos nós. E há na universidade lá em Portugal, há uma facilidade, vamos dizer assim, ou pelo menos um entrosamento maior para os brasileiros, professor Faustino? Existe a Faculdade de Lisboa e também a Faculdade de Coimbra, que eu tive a oportunidade de conhecer, eles gostam, né, muito dos estudantes brasileiros. Até porque há uma certa irmandade, uma proximidade entre os dois países e até mesmo uma facilidade, né, para os bacharéis no Brasil poder cursar um mestrado, né, um doutorado em Lisboa, né, ou em Coimbra também. Inclusive existe um núcleo de estudantes brasileiros olha, interessante. Na Faculdade de Lisboa, Interessante. Que foi um dos coordenadores, né, desse seminário que eu fui em Lisboa. E são muitos os brasileiros que estão lá, professor? São bastante. Bastante. Bastante brasileiros. Tem, inclusive, se eu não me engano, tem uma classe, né, do mestrado que é só brasileiro. Só brasileiro. Olha que interessante. Bom, nós conversamos aqui com o professor João Luiz Faustini Lopes sobre o terceiro seminário Luso-Brasileiro de Direito Público e Privado, realizado aqui no primeiro semestre na cidade de Lisboa, em Portugal, e contou com a participação do professor Faustini, do professor Raul, do professor Fernando Passos, um seminário extremamente importante para a nossa Uniara, porque esses professores estão trazendo os seus conhecimentos desse seminário para todos os nossos alunos. Professor Faustino, lhe devolvo a palavra para as suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar mais uma vez aqui na TV Uniara para falar do curso e estou à disposição para outras oportunidades. Sem dúvida. E esperamos que o professor Faustini e outros professores possam participar de mais e mais seminários internacionais como este. Agradecemos mais uma vez ao professor Faustini e agradecemos a você, telespectador, convidando a todos para mais um programa Nosso Direito na próxima semana.